Beleza, galera? Vamos lá então. Para começar, é assim, primeiramente, boa noite para todo mundo, tá? Desejo que nós tenhamos aí momentos gostosos aqui de estudar um pouquinho de física. Nós vamos começar hoje com o assunto de ótica, tá? Hoje nós vamos falar de ótica, necessariamente a introdução da ótica e como, pelo jeito, as aulas de química mudaram de dia, talvez nós façamos essa aula toda quinta-feira, tá? Então toda quinta-feira nós temos aí um momentozinho juntos aqui para a gente poder discutir um pouquinho e discorrer um pouco de maneira bacana, bem agradável sobre ótica, tá? É, Começaremos com ótica, né? Mas aí nós vamos chegar, isso não tem limites, né? Vamos dizer assim. Mas vamos começar com ótica porque mecânica a maioria de vocês já deve estar vendo, já deve estar até cansado de ver no colégio, ou até mesmo no cursinho, ou seja, onde vocês estiverem. Então eu resolvi pegar ótica, porque ótica é sempre um assunto que cai no vestibular, sempre tem aquela questão na segunda fase, principalmente, que você precisa entender um pouquinho de espelho, de lente. Então, por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre ótica com vocês hoje. Só que hoje, necessariamente, nós vamos ficar na parte introdutória, tá? Então, é a aula 1. Esse assunto, para discorrer legal dele assim, nós vamos precisar de mais ou menos umas 4 aulas, tá? Então, umas 4 semanas aí, talvez. Então, terminar o mês de agosto e começar alguns meses, mais algumas semanas de setembro, tá bom? Então, pessoal, bora nessa. Uma excelente noite para todos nós aí, tá bom? Vamos lá. Meu nome é professor Thiago Mendonça, nós estamos juntos nessa. Beleza? Peraí que deu uma travadinha de leve. Só. Não destravou ainda. Na hora que eu passo para lá, o dispositivo fica travado. Vamos voltar aqui. Aí, agora eu tô aqui com vocês, não é mesmo? Pessoal, só colocar minha tela cheia aí. Fiquem à vontade, tá bom? Então não vou compartilhar nada. Já está sendo compartilhado aqui, porque assim eu consigo ficar aqui no cantinho junto com vocês. Eu gostei desse negócio. Eu achei bem legal. Beleza? Pessoal, vamos lá então estudar um pouquinho de física hoje, falar um pouquinho sobre ótica. É a introdução de ótica, mas é uma introdução muito importante. É muito importante nós sabermos os princípios da ótica, o comportamento da luz, formação das cores. É sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Beleza? Bora lá. Vem comigo então, pessoal. Primeira coisa, quando nós vamos falar de ótica, nós temos que lembrar que nós estamos falando a gente estuda ótica, nós estudamos ótica chamada ótica geométrica. Por que se chama ótica geométrica? Hoje, necessariamente, nós não vamos falar sobre a geometria da ótica, mas até nós vamos chegar no finalzinho da aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a geometria de fato. Onde que entra a geometria aqui? A geometria da ótica, pessoal, é porque vai dos princípios da ótica, na verdade. Tudo que nós falamos sobre a luz, ela tem um comportamento geométrico muito constante. Então é muito fácil da gente estudar a ótica se nós soubermos alguns princípios de geometria. Semelhanças de triângulo, por exemplo, Pitágoras e outros parâmetros, Teorema de Tales e outros parâmetros geométricos. Então, se nós soubermos um pouquinho dessa geometria, nós vamos saber estudar bastante. Nós vamos saber estudar bem sobre ótica também. Beleza? Bom, então, importante nós falarmos que a luz, ela tem um comportamento dual, né? Tem um comportamento que é chamado de dualidade, né? Partícula-onda, que para quem não conhece esse princípio, seria interessante até a gente falar um pouquinho. A dualidade partícula-onda, ela é uma briga antiga, partícula-onda, que é o seguinte, esse princípio da dualidade é um princípio de Heisenberg, que dizia que a luz, ora se comporta como uma partícula, ora se comporta como onda, mas isso daí é uma discussão que vem muito antes dele. Isaac Newton já estudava a luz e dizia que ela tinha um comportamento de partícula, outros que estudaram diziam que ela tinha comportamento de onda, e na verdade ela tem os dois comportamentos, de partícula e de onda. Tá? Nós sabemos que a luz ela transporta energia, né, junto com ela,
E nós temos também uma partícula muito usada com uma partícula como se fosse um pacotinho de energia de luz, chamado de fóton. Então, o fóton é uma partícula elementar que nós consideramos como sendo uma partícula que carrega essa energia luminosa, né? Então, a onda é uma partícula que se comporta ora como partícula, ora como onda. Mas, na questão ainda sobre essas questões, é tão interessante a luz sendo partícula e onda, porque assim, normalmente, ondas eletromagnéticas, que seria o princípio da luz, né, que viaja no vácuo, e só o que pode viajar no vácuo são ondas eletromagnéticas ou partículas. Então, conforme ela tem essa propagação, geralmente as ondas eletromagnéticas carregam energia, só que elas têm um princípio geralmente atravessa paredes, né, tem um comprimento de onda que normalmente ele é baixo, né? Ou seja, alta frequência, e essa frequência mais alta ela costuma, eu falei comprimento de onda alto, mas na verdade não, é um comprimento de onda baixo também, tá? Comprimento de onda baixo e uma frequência muito alta. São as ondas que a gente costuma chamar de ondas eletromagnéticas. Quais são as ondas mais conhecidas? A onda de rádio, o raio-x. E pensa comigo, a onda de rádio, ela atravessa paredes, por exemplo, ela atravessa vácuo, né, no espaço. Os astronautas se comunicam sempre por rádio. Então são ondas que carregam energia e atravessam paredes com certa facilidade. Então essas ondas elas estão numa região do espectro lá em cima, com altíssima frequência e baixo comprimento de onda. O comprimento de onda é muito alto, o comprimento de onda dela, desculpa, baixo não, alta frequência, tá? Vou voltar. É uma média frequência, na verdade. Essa frequência nem é tão alta, mas é uma frequência, alguma frequência, seria aí alguns terahertz, né? Ou megahertz, 300 megahertz mais ou menos. E na verdade ela tem um comprimento de onda muito grande, tá? A onda de rádio. Esse é o padrão dela. Aí nós temos ondas menores, que é a de rádio, são chamadas de micro-ondas. E abaixo delas nós temos infravermelho. Tudo isso daqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aumentando a frequência e diminuindo o seu comprimento, o tamanho da onda. No próximo assunto, nós podemos entrar na parte de ondas, aí vai ficar mais específico isso daqui. Infravermelho, de novo, aumenta a frequência e diminui o comprimento, são inversamente proporcionais. Aí nós entramos na faixa da luz visível. A faixa da luz visível são todas as luzes que nós enxergamos. Todas as cores que nós conseguimos ver está nessa faixa aqui. Tá? Todas as cores que nós conseguimos enxergar. Tá? Que vai aí dos 4,3 vezes 10 a 14 aos 7,5 vezes 10 a 14 Hz. E no comprimento de onda de 7 a 4 vezes 10 a menos 5 centímetros. Ou seja, o comprimento de onda dela já é bem pequenininho. O ultravioleta, comprimento de onda menor ainda e uma frequência maior ainda. E o raio-x também aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda até os raios gama. Então imagina só que o raio-x e o raio gama, por exemplo, já tem uma semelhança com a onda de rádio, que seria aí de atravessar superfícies sólidas, né? Entretanto, essas ondas aqui, o raio-x e o raio gama, eles têm mais facilidade para isso. Tá? Por quê? Porque eles são muito pequenos, o comprimento de onda deles é bem baixo. Já o da onda de rádio, o comportamento dela é um pouquinho diferente, o comprimento de onda dela é bem maior, mas mesmo assim ela ainda consegue, ela tem um alcance considerável e consegue atravessar também alguns corpos, algumas paredes. O micro-ondas já não tem tanta facilidade para isso. Infravermelho praticamente não atravessa quase nada. Infravermelho, se você quiser fazer um teste, é só você pegar um controle remoto de ar-condicionado, por exemplo, coloca o dedo na frente dele e tenta ligar o ar-condicionado com o dedo na frente. Você não vai conseguir. Mas você coloca um tecido na frente, coloca embaixo da camiseta, você vai conseguir. Então assim, não é que ele atravessa, é que a camiseta é muito porosa, né? Praticamente não tem nada aqui que seguraria uma onda qualquer. Mas, onde que eu quero chegar? Que a luz visível, ela não atravessa qualquer superfície. Ela atravessa superfícies muito específicas. Superfícies que nós chamamos de superfícies transparentes, tá? Por um processo da luz chamado de refração. Vamos falar dela daqui a pouquinho, beleza?
Bom, até aqui tá tudo certo? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, se tá tudo beleza. Tá beleza, tá travando um pouquinho. Beleza? Oi, Juliana, tudo bem? Boa noite. Leandra, tranquila? Tamo junto aqui, pessoal. Vamos nessa. Vamos falar o que é a luz. Porque assim, quando a gente vai estudar ótica, ótica é tudo aquilo que a gente consegue ver. Aonde que está a luz? Então, o que a gente vê são cores, são objetos. Só que a gente só consegue enxergar objetos que são iluminados. Então, o que é muito importante para a gente? O estudo da luz. Então, vamos ver como é que é o comportamento da luz. E a partir desse comportamento, a gente vai entender como que ela se propaga, como que ela, qual que é o comportamento dela. Tá? Então, olha só. A luz proveniente do Sol, ela é chamada de luz branca. A luz branca do Sol, ela é composta por todas as cores que formam o arco-íris. Só que essas cores que formam o arco-íris aqui, vejam que nós temos uma paleta de cores, que nesse caso aqui ela está muito bem definida, né? Você tem o vermelho, muito bem vermelho, o amarelo, o alaranjado, muito bem alaranjado, o amarelo, muito bem amarelo, o verde forte, o azul, bonito, o anil e o violeta. Mas o detalhe é o seguinte, eu acho que inverteram o azul e o anil aqui. O azul é mais clarinho, o anil é mais escuro. Agora que eu reparei. Então, mas qual que é o mais importante aqui? O mais importante é nós lembrarmos o seguinte. Cada uma dessas... Na realidade, não é assim que a gente enxerga. A gente não enxerga um arco-íris com as suas cores completamente bem definidas. Nós enxergamos os degradês, né, do vermelho para o alaranjado, do alaranjado para o amarelo, com a emenda praticamente. Se você não faz tempo que você não vê um arco-íris, o pôr do sol faz isso também, tá? O pôr do sol, por que o pôr do sol ele também se tem um degradê de cores, começando ali, você pegar um pôr do sol bem legal, um lugar mais, preferencialmente um lugar mais livre de poluição visual. Então você vai ter ali um degradê bonito, você vai ter ali um vermelho mais forte, mais baixo, até que você chega num laranja, uma faixinha de verde. O verde quase que você tem que imaginar ele ali, mas ele existe, tá? Mas quase você tem que imaginar. E aí morre no azul, que continua no céu. Aí a gente não vê o violeta, né? O anil e o violeta a gente não consegue ver no pôr do sol. Mas o pôr do sol, se você reparar bem, você vê o degradê das cores, das primeiras cores, até que ele emenda no azul do céu. Isso tudo, pessoal, tem uma explicação, porque na verdade o céu ele é azul por conta de um fenômeno óptico que é justamente esse aqui, tá? O fenômeno óptico da refração da luz. Na verdade, a luz branca que chega do Sol, se não tivéssemos atmosfera, nós enxergaremos o céu branco ou preto, né? No caso, quem seriam os iluminados somos nós, né? Então, nós enxergaremos o céu provavelmente preto. Mas se fosse a Lua ou qualquer outro objeto que tivesse fora da Terra, nós enxergaríamos branco. A atmosfera, nossa, é que faz a refração da luz. Então, no que a luz refrata, a gente consegue enxergar apenas o azul. Então, o nosso céu é azul por conta da refração da luz. E o comprimento de onda que passa aqui pela nossa superfície, né, abaixo da superfície, é o azul. Mas no pôr do sol, deixa eu explicar isso aqui desenhando, que fica mais legal. Isso aqui é bem bonito. Ficou meio ruim aqui, mas só pra... Aqui... Não ficou legal porque eu não sei qual que é a... Eu não sei onde está a minha câmera aqui nessa imagem. Então, olha só. Aqui estaria o Sol. Bonito, amarelão, tal. Aqui está a Terra. O que acontece com a Terra? A Terra tem uma atmosfera, certo? Então, ela tem uma atmosfera aqui. A luz, o céu que a gente enxerga, o que é? Nós estamos aqui, por exemplo. Ó. Agora não, que agora está de noite e a gente está do outro lado. Mas vamos supor que você está aqui enxergando o céu azul. Por que você está enxergando o céu azul? Porque quando a luz branca chega
quando a luz branca ela chega na atmosfera, ela sofre esse processo de refração. Ela sofre exatamente igual um prisma. Igual essa imagem aqui, ó. Opa, ela faz exatamente isso. Ela se decompõe em várias cores. Só que na refração dela aqui, ó, o que chega aos nossos olhos é o comprimento de onda do azul. Então a gente só enxerga o azul. Mas aí o dia vai passando, e aí, no final do dia, você está aqui, do lado de cá da Terra. Você está aqui, ó, quase no pôr do sol. Então veja o que aconteceu. A luz que chega em você, ela refratou num lugar diferente, numa distância diferente. Então você vai enxergar outra faixa do comprimento de onda. E é aqui que no pôr do sol você enxerga as frações de menor frequência, de maior comprimento de onda. Então por isso que você enxerga ali um pouquinho do vermelho, do laranjado e do amarelo, pela questão da distância entre nós e o sol e a posição da refração que acontece da luz do sol na atmosfera, na camada de ozônio mais precisamente. Entenderam essa ideia? Bacana, não é? Então por isso que nós enxergamos o céu azul, por exemplo. O Sol é branco, né? Sim, Murilo. O Sol, ele é uma estrela amarela, tá? Isso é uma classificação. Porque a cor da estrela, ela é baseada na sua temperatura. Mas a luz que ela emite, sim, é branca. Tá? Ela é uma estrela amarela, assim como a estrela... outras estrelas também emitem luz branca. Tá? Mas no caso, o Sol, sim, respondendo a sua pergunta, o Sol é uma luz branca, sim, que chega na gente. Tá? E aí nós temos, o que mais? Nós temos a velocidade da luz. Velocidade da luz, pessoal, é uma coisa, putz, cara, é uma coisa sensacional. Porque você imagina o seguinte, quem determinou a velocidade da luz? Como que alguém determinou a velocidade da luz? Pessoal, é assim, você imagina que se você piscar o olho, a piscada de olho, uma fração de segundos, a luz atravessou o Brasil. Ela atravessou o Brasil. Pela velocidade que ela propaga, se você pisca o olho, pronto. A luz que saiu de Porto Alegre chegou em Manaus, ou vice-versa. Então, é muito, muito rápido. É uma coisa absurda. Segundo Albert Einstein, a velocidade da luz é o limite de velocidade para todas as coisas no universo. Então, não existe nada mais rápido que a velocidade da luz. Tá? Tirando os gibis do Flash de antigamente que falava que ele corria não sei quantas vezes a velocidade da luz. Mas isso é mentira. O Flash é mentira de modo geral, não só ele corria com a velocidade da luz, né? Porque esse cara, não, o Flash, ele não corre a velocidade da luz, imagina. O máximo que ele chega aí é a velocidade do som, né? Não chega também não. Mas só para, né, exemplificar aqui, então a velocidade da luz é o limite de velocidade para todas as coisas. Tá? Não existe nada mais rápido que a velocidade da luz, segundo já Albert Einstein já dizia isso. Então, tiveram vários cientistas que calcularam a velocidade da luz, tá? Usando técnicas diferentes. Um deles utilizou um espelho no monte, né? Num determinado morro, e fez com que a luz batesse no sol no espelho, uma rodinha, tipo uma engrenagem girando, e conforme a luz passava pela engrenagem, batia no morro e voltava, ele sabia a distância do morro, sabia o tempo que ela demorava para fazer esse processo, e ele sabia a velocidade da luz. E ele errou por muito pouco, esse cara. Ele errou por... a velocidade da luz ela é 300 mil km por segundo. Ele determinou que ela era 313 km por segundo. Ele errou por muito pouco. Isso daí, eu nem sei, eu não lembro o nome da pessoa e nem quanto tempo faz, mas foi uma coisa absurda de precisão. Né? A precisão dele foi muito boa. Hoje nós temos um padrão que é de 299.792.458 metros por segundo, 0,6 metros por segundo. A gente aproxima ela para 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. É rápido para burro, não é mesmo? É uma coisa que é completamente absurda. Não dá nem para pensar, não dá para mensurar, para talvez, quem sabe, não dá. A gente não consegue pensar na velocidade da luz.
Porque o nosso pensamento é mais lento que a velocidade da luz. Então, fala assim, como que eu consigo comparar a velocidade da luz com alguma coisa? Com nada. Não existe comparação da velocidade da luz. Tá? Isso é impossível. Então, pessoal, é basicamente isso daí. Uma outra coisa, a qualquer outra velocidade, de qualquer outra onda, de qualquer outro objeto, de qualquer outra coisa, é menor do que a velocidade da luz. Tá? A velocidade da luz, que é o símbolo c, inclusive na equação de Einstein, ela é emc², né? Esse czinho aqui é justamente a velocidade da luz. Então, no caso, qualquer velocidade de qualquer outra coisa, seja em qualquer meio, é menor que a velocidade da luz. Tá? Ela é o limite de velocidade para todas as coisas. O que seria uma fonte de luz? Nós temos dois tipos de fontes de luz. Nós temos as fontes de luz primária e a fonte de luz... ela chega a ser ignorante, Nicolas. É exatamente isso. Chega a ser ignorante, chega a ser imensurável. É uma coisa assim que não... como eu te disse, é tão rápido que não dá para pensar. Uma coisa que você fecha o olho e abre, ela atravessou um continente. Sabe? Ela atravessou um continente, ela atravessa a Europa, num abrir e fechar de olhos. É uma coisa muito absurda. Então, realmente é imensurável, é ignorante mesmo. Eu concordo com o seu comentário, desculpa, com o comentário de ignorância. E as fontes de luz? Nós temos duas fontes de luz principais, né? Uma fonte de luz primária e uma fonte de luz secundária. As primárias são as fontes de luz que não precisam de outro objeto ilumine ela primeiro. Então ela emite luz por conta própria. Ela não é um ser iluminado, ela, digamos assim que ela é um ser iluminante, ela que ilumina o restante. Tá? Então isso é fonte de luz primária. Normalmente nós consideramos como lâmpadas, o sol, uma vela, uma fogueira, coisas que estão ali produzindo, liberando energia de alguma maneira, seja luminosa, térmica, vários tipos de energia, e iluminando o ambiente. Aquilo que não tem luz própria, mas também pode iluminar um ambiente, são as fontes de luz secundárias. Tá? De modo geral, são espelhos, qualquer tipo de espelho é uma fonte de luz secundária, aqueles olhos de gato da pista, o olho do gato de verdade. O que mais? Aqui tem um exemplo de quadro negro e páginas do livro. Só que eu prefiro falar de alguma coisa que parece que ela tem luz, mas não tem. O quadro negro e as páginas do livro, elas são objetos iluminados, sim. Só que elas não iluminam, de fato, o ambiente. Então eu não queria usar elas como exemplo, mas também serve. Então, como eu já disse, espelhos, o próprio farol de um carro, ele utiliza um espelho para fazer o foco dele. E vários outros objetos aí que podem ser iluminantes, né? A Lua é um objeto de fonte de luz secundária. Então, beleza? Por enquanto, os planetas, vocês sabem que a gente enxerga, não sei se vocês gostam de astronomia, mas nós conseguimos enxergar planetas com alguma frequência. Por exemplo, Vênus, que é a famosa estrela d'alva, a primeira estrela que aparece no Sol normalmente, e ela aparece mais ou menos no sul, leste, oeste, mais ou menos a noroeste do céu, logo no comecinho da noite, noroeste, exatamente. A primeira estrela que aparece é Vênus, mas parece uma estrela. Mas por quê? Porque ele está sendo iluminado pelo Sol e a gente consegue ver. Tá? Mas Júpiter também a gente consegue ver por meio de parecendo uma estrela. A gente acha que é estrela. Por quê? Porque são objetos que estão iluminados e nos iluminam, de certa forma. Né? A gente consegue ver a luz. Não iluminar, nos iluminar é exagero. A gente consegue ver a luz. Então esses objetos dão a impressão de serem objetos que possuem luz própria, ou seja, uma fonte de luz primária, mas não são. Tá? Então a gente consegue ver Júpiter, a gente consegue ver Saturno, a gente consegue ver Vênus, isso daí com alguma facilidade até. Tá? Bom, como que nós consideramos? Olha só, nós estudamos as propriedades macroscópicas da luz. Tá? Nós não entramos muito em detalhes quânticos da luz, porque isso seria uma evolução, um salto bem grande aí para aquilo que a gente precisa.
e talvez até desnecessário. Então, nós estudamos aspectos macroscópicos da luz. Então, como é que nós vamos pegar algo que é quântico e transformar isso em macroscópico? Nós vamos por padrões, tá? Então, nós consideramos que a luz, ela se propaga na forma de feixes. São infinitos feixes de luz. Só que a gente desenha esses feixes com alguma distância, né? Não dá para desenhar algo infinito. Então, esses feixes de luz, eles podem se propagar de 3 maneiras diferentes. Eles podem se propagar de forma paralelos, eixos divergentes e eixos convergentes. Os paralelos é como a gente considera que o Sol nos ilumina. Nós consideramos que o Sol nos ilumina com os feixes paralelos. Por quê? O Sol ele é tão grande que conforme a luz chega na gente, os feixes de luz chegam na gente, imagina que nós somos esse pedacinho aqui, ó. Imagina o Brasil. O Brasil está aqui, nesse trecho aqui, certo? E nós estamos aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui? Somos nós. Ribeirão Preto. Então, o que acontece? Os raios de luz do Sol, pessoal, eles não vêm totalmente paralelos. É óbvio, o Sol é uma luz, é uma lâmpada, né? Então, ele ilumina com os raios de luz de maneira divergente, ó. Os raios de luz dele estão seguindo em linha reta a partir da sua superfície. Porém, o pacote que chega aqui em Ribeirão Preto, nós que somos um subtreco do vice-troço, um negocinho pequenininho, os raios de luz que vão chegar aqui, a angulação desses raios de luz, se você pegar o território inteiro, toda a área de Ribeirão Preto, a angulação que vai dar vai ser mínima, mas assim, completamente mínima, por conta também da distância do Sol, do tamanho do Sol e a quantidade de luz que chega aqui. Então é muito, mas muito pouco, né? Então, consequentemente, nós consideramos que os raios de luz que vêm do Sol, que eles chegam todos paralelos, tá? Então o Sol nos ilumina de maneira paralela. É lógico, como eu disse para vocês, a gente considera, porque experimentos macroscópicos a gente faz numa área muito pequena, a gente faz numa lupa, a gente faz no máximo um terreno de casa, no máximo uma cidade você vai usar. Então, não precisa de ser raios de luz divergentes, como é, por exemplo, esse de baixo aqui, se você tem uma lâmpada normal. Uma lâmpada, ela vai ter um feixe de luz, os feixes de luz serão divergentes, tá? O Sol também é. O Sol também é, mas como eu expliquei, a distância, né, o tamanho, a proximidade, tudo é o que vai fazer isso, esses feixes de luz, nós considerarmos eles paralelos, tá bom? E os feixes de luz convergentes, eles são aqueles que convergem em um ponto, ou seja, você tem vários lasers mirando no mesmo ponto, ou então você tem uma lupa, né, que vai fazer, ou então um espelho que vai fazer esse trabalho, tá? Então são essas as 3 formas. Esses feixes paralelos aqui, eles também podem ser chamados de feixes cilíndricos, tá? Pode ser paralelos, como pode ser feixes cilíndricos. É a mesma coisa. Bom? Por onde a luz se propaga? A luz se propaga somente por objetos, por meios que deixem ela passar, que deixem ela se propagar. Tá? Então nós temos meios que deixam a luz se propagar com facilidade, são os meios chamados de transparente. Tudo aquilo que é transparente deixa a luz passar com facilidade, como vidro, alguns plásticos, água. São meios, água desde que não esteja turva, né? Uma água clarinha, tratadinha. Então são objetos transparentes. O próprio ar, nós conseguimos fazer com que a luz se propague bem por aqui. E basicamente são esses exemplos de objetos transparentes. Aí nós temos os meios de propagação translúcidos, que apenas uma parte dos feixes de luz conseguem passar por objetos translúcidos. Tá? Então, é o caso de coisas leitosas. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, um remédio usado, esse aqui não, esse aqui está com rótulo, vou pegar esse aqui que está sem rótulo. Ó. Aqui, ó, ele é translúcido, porque a luz ela não se propaga com facilidade por ele. Tá? A luz ela se propaga, mas você não consegue ver com nitidez do outro lado. Se eu colocar um objeto aqui, o dedo, né, um objeto qualquer aqui, vocês não verão com facilidade.
Por quê? Porque a luz não passa lisa, né? Nunca vai passar, mas em todo caso ela não passa legal. Então, porque os raios de luz eles são desviados pela própria propriedade, pela própria rugosidade do material. Normalmente isso acontece com materiais rugosos, tá? Então, um exemplo disso, inclusive, se você aquelas paredes de vidro, né, que nós chamamos de vidro leitoso, aquilo ali é porque um lado dele é fosco. Como que se deixa um lado fosco? Com um papel, eu vou usar um termo muito grosseiro, um papel contact, mas na verdade é um adesivo, né, que ele tem uma rugosidade, ele é áspero na superfície. E essa rugosidade faz com que os raios de luz batam e se percam nesse caminho. Então só passa uma partezinha. Então você consegue só ver vultos, coisas do tipo, utilizando um objeto translúcido. Tá? E o opaco é aquilo que não passa a luz de forma alguma. Madeira, alguns plásticos, né, assim, tipo celular, né, não passa luz. Uma parede, placas de vidro, lata de carro, essas coisas, elas não deixam passar a luz, tá bom? Beleza? Uma folha de papel mesmo, tá? Cartolina, tudo isso já não deixa passar a luz. Então são objetos opacos, beleza? Aqui, pessoal, alguns princípios. Isso aqui são propriedades. Então, o importante dessas propriedades é lembrar delas sempre que for fazer um exercício. Então, vou passar rapidinho porque as propriedades são bem maçantes até às vezes. Então, o primeiro, na verdade, eu mudei aqui a ordem porque foi sem querer, na verdade. Mas a primeira propriedade, o primeiro princípio seria aqui, o princípio da propagação retilínea. A luz, ela sempre caminha em linha reta, salvo em locais fora da Terra. Então, na Terra, a luz se propaga aqui no ar, ela se propaga sempre em linha reta, em um determinado meio, tá? É óbvio que se ela vai mudar de um meio para outro, ela pode sofrer um desvio, ela vai sofrer um desvio. Por exemplo, a luz está se propagando aqui no ar, coisa mais linda, beleza. Só que ela chega, por exemplo, atravessa a água. Aí, no que ela for do ar para a água, ela vai sofrer um desvio. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Que é a famosa refração. Mas, necessariamente, ela se propaga em linha reta em um determinado meio. Que meio? Um meio transparente qualquer. Tá? Seja água, seja luz, seja água, seja ar, seja qualquer outro meio que seja transparente, que a luz possa se propagar tranquilinho, sem maiores problemas. Beleza? A independência dos raios de luz. O que seria a independência? Os raios de luz eles são totalmente independentes. Um raio de luz não depende de outro. Para nada, para se propagar, nem para... não atrapalha um ou outro. Se você colocar dois canhões de luz, por exemplo, com ângulos semelhantes, que eles se cruzam, um vai iluminar normalmente, o outro vai iluminar normalmente. Eles são independentes e eles não se... eles se interceptam, só que sem alteração nessas trajetórias. Tá? Então tem uma interceptação aqui dos raios de luz, porém eles não se atrapalham. Então os raios de luz vão se propagar continuamente. Diferente de algumas ondas eletromagnéticas. Na verdade, diferente de alguns tipos de ondas, como ondas mecânicas. O próprio som, por exemplo. Uma onda sonora ela pode ser destruída por uma outra onda sonora com maior energia. Tá? Então ela pode ter aí um conflito destrutivo de onda. E isso é extremamente interessante também. Tá? E a reversibilidade, né? Então o que você vê, isso aqui é muito comum em espelhos, né? Aquilo que você consegue ver no espelho, uma outra, né? Vamos supor que você olha uma pessoa pelo espelho, da mesma forma essa pessoa também consegue te ver pelo espelho. Tá? É a reversibilidade. Então se você consegue ver uma pessoa, a pessoa também consegue te ver. Tá? A não ser que um deles esteja no local sem luz, obviamente. Tá? Se um deles estiver no local sem luz, esse não vai conseguir ser visto. Tá? Isso é uma observação apenas. Tá bom? Seguindo ainda, essas são então as três propriedades da luz, na questão da sua
sua trajetória, né, sua propagação. Bom, quando nós temos objetos luminosos, ou né, objetos que estão sendo iluminados, nós temos algumas possibilidades. Então, a primeira coisa, um local ele pode ter totalmente a luz, ele pode ter parte da luz, ou ele pode não ter luz. Um local, uma região onde não tem nada de luz, é chamada de sombra. Então, o local que não tem nada de luz, nós chamamos de sombra. É um local que está desprovido, né, de raios de luz. Os raios de luz não estão chegando ali. Isso é uma sombra. A região que está iluminada é apenas região iluminada mesmo. Não tem problema. Mas, existem situações, na verdade, na maior parte das vezes, aqui nessa sala que eu estou aqui, existe penumbra em vários locais. O que é a penumbra? A penumbra é uma região medianamente iluminada. Então é uma região que ela não é completamente iluminada, mas ela não está completamente na sombra. Putz, que bizarro isso daqui. Não é tão bizarro não. Porque olha só se pensar que uma luz, você tem vários tipos de fontes de luz. Você pode ter uma fonte de luz muito pontual, que é, por exemplo, um laser. Um laser ele é extremamente pontual. Então, ou ele vai estar iluminando alguma coisa, ou ele vai estar fazendo sombra. Porque como ele é muito pequeno, ele não tem como ele iluminar parcialmente alguma coisa. Já se você tem uma luz extensa, o que seria uma luz extensa? Uma luz grande. Por exemplo, aquelas luzes aquelas luzes compridas, tipo de LED, aquelas compridas, aquelas luzes de tubo, né? Aquelas luzes tubulares. Ali você tem uma luz extensa. Essa luz que é extensa, o que ela vai fazer? O que vai acontecer com ela? Ela pode iluminar uma região parcialmente. Ela pode não iluminar uma região completamente. Olha só o exemplo aqui. Ó. Aqui você tem uma fonte de luz mais extensa, um pouco. Então, parte dos raios de luz dela estão iluminando. Olha só. Tá um pouquinho pequeno, deixa eu dar um zoom aqui. Peraí, onde é que é aqui? Aí. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo. Aí, beleza, tá ótimo. Então, olha só. Os raios de luz, nós pegamos aqui de uma ponta e da outra ponta, miramos aqui no anteparo que faz com que a luz atrapalhe, né, que a luz não passe, e veja que tem uma região aqui, ó, que a parte de cima da lâmpada consegue iluminar essa luz, né, e a parte de baixo da lâmpada não consegue iluminar totalmente. Então esse pedacinho aqui é só um pedacinho da luz que está pegando ele. Então não é toda a luz da lâmpada que está atingindo ele. Está atingindo somente uma fração. Então essa região ela é meio iluminada. Ela não é completamente iluminada. E por ela ser só meio iluminada, ela é uma penumbra. Aquela região sem nada de luz é a sombra. E toda essa região aqui fora é a região iluminada. Então nós sempre teremos três regiões. Se nós tivermos uma fonte de luz extensa, que é a região iluminada, a região de penumbra e a região de sombra. Sombra, penumbra e região iluminada. São essas três regiões que nós temos. Tudo bem? Por enquanto, alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram falar? Fiquem sempre à vontade, tá? Podem falar sempre na hora que vocês quiserem. Aí aqui, um exemplo clássico de sombra e penumbra é num fenômeno natural lindo e maravilhoso chamado de eclipse. E que eu tive o desprazer de um dia fazer uma questão numa prova e pedi, na verdade expliquei ótica, e pedi para os alunos colocarem lá a posição do Sol, da Lua e da Terra no eclipse solar e no eclipse lunar. E teve um aluno que colocou o Sol no meio da Lua e da Terra duas vezes, tanto no eclipse lunar quanto no solar. Eu fiquei bastante chateado, porque assim, ele não fazia ideia, né? Hoje eu entendo que ele devia ser terraplanista, né? Mas com certeza ele era terraplanista, porque só pode, né, uma pessoa pensar que o Sol está na mesma distância da Lua, ou até menor do que a distância da Lua em relação à Terra, ele só pode ser terraplanista. Não consigo ver outra maneira de explicar isso. Mas, né, em todo caso,
Isso não vai acontecer com vocês, eu tenho certeza disso. Tá? Porque olha só, vocês sabem muito bem que o Sol está numa distância muito maior da Terra do que na Lua. Muito, muito, muito maior. E o que acontece? A Lua está aqui orbitando a Terra. Tem algumas épocas, né, alguns momentos, onde a Lua ela passa, faz sua trajetória circular aqui em torno da Terra, e ela sai de uma região iluminada, passa por uma penumbra, passa por uma sombra, uma região completamente sem iluminação, e volta para uma região penumbra e região iluminada novamente. Esse esconder da Lua atrás da Terra, né, em relação ao Sol, isso daqui se chama eclipse, né? Quando você faz uma sombra e depois volta. É um processo rápido, o eclipse. O eclipse lunar, ele é bem... Quase todo ano acontece. Acontece todo ano, na verdade, acontece sempre. O detalhe é que nem sempre é visível, né, onde nós estamos. Mas é muito comum. Cada 2, 3 anos a gente consegue ver um eclipse lunar. Agora nós temos o eclipse solar, que esse aqui é mais embaçado. Por que ele é mais embaçado? Nós temos que ter aqui um alinhamento muito, muito preciso do Sol, da Lua e da Terra. Tá? Esse alinhamento ele tem que ser preciso o suficiente para que a Lua passe, né, na sua órbita, passe em frente ao Sol, num lugar aqui que tem que ser de dia, né? Tem que ser de dia para essa região no planeta. E enquanto ela passa em torno do Sol aqui, ela cobre o Sol quase que totalmente, não, totalmente em algumas situações, né? Ela cobre o Sol totalmente naquela região que está sendo iluminada e depois ela sai da frente do Sol. Isso aqui é lindo, pessoal. Quem já presenciou eclipse é maravilhoso. Eu presenciei um há muito tempo atrás, 1994, na escola. Eu estava na primeira série. Foi o eclipse que mais me marcou, me deixou extasiado. Falou, cara, que maravilhoso que é isso daqui. Porque eu nunca... Depois eu vi outros eclipses, mas eu nunca vi um eclipse que era tão... que ficou tudo tão escuro. Ficou muito escuro. Sabe? O que a Lua passou em frente ao Sol, cara, não virou noite, lógico. Porque tinha a penumbra ali ainda. Tinha um resquício de luz ali. Mas, cara, ficou muito escuro. Parecia pôr do Sol. E, na verdade, a Lua passando na frente dele. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Um fenômeno muito bonito. Tá? Então, o eclipse... Só que aí, para uma região ficar, né, totalmente coberta, para a Lua cobrir totalmente a região, tem que ser muito preciso, muito bem alinhado ali. Né? Então, para acontecer no Brasil, por exemplo, você precisa de, né, casar a rotação da Terra com a rotação com a órbita da Lua e o alinhamento do Sol. Então são muitas variáveis, né? Então por isso que o eclipse solar ele é um pouquinho mais difícil de se ver. Acontece também, né? Mas para se ver no Brasil, na nossa região, né, a gente pode ver um eclipse parcial, né? A Lua cobrir somente uma parte. Isso acontece um pouco mais de raridade, tá? E aqui, pessoal, nós vamos... Eu acho que é o último, depois já vem exercício. Isso mesmo. E agora, pessoal, nós vamos... Nossa, o tempo passa rápido, hein? Caramba. Nosso último assunto de hoje é a câmara escura de um orifício. O que é a câmara escura de um orifício? Aqui nós já estamos entrando na parte geométrica realmente da ótica, tá? Aqui nós estamos falando de geometria, um pouco, né? Geometria. Tá? E essa geometria é uma geometria que por enquanto ela está simples, que aqui nós vamos falar um pouquinho de semelhanças de triângulo. Porque olha só, sempre quando você tiver... O que é uma câmara escura? Se você tiver dúvida, coloca lá, Manual do Mundo, câmara escura. Cara, o Iberê Tenório fez uma câmara escura que você entra dentro dela, mano, muito da hora. Lógico que eu não vou falar para vocês fazerem isso, vocês estão em ano vestibular. Mas, em outro momento, depois que vocês entrarem na faculdade, cara, faça essa câmera escura. É como uma caixa de papelão grandona. Leva na praça, tá ligado? Vai ficar muito da hora, vai ser muito massa. Então, como é que ela funciona? Você faz uma caixa fechada sem iluminação nenhuma e faz um furinho em um determinado ponto. Esse furinho aqui vai deixar a luz entrar. Porém, os objetos que estão aqui, como é que você faz para enxergá-los? Eles vão vir
os raios de luz, né, provenientes que estão refletindo desse objeto, eles vão se direcionar para esse foco, para esse buraco, e vão continuar em linha reta. Então, por isso que a imagem formada aqui ela fica sendo invertida, porque eles vão continuar em linha reta até a outra base, né, até o outro lado dessa câmara escura. Então, você vai conseguir enxergar os objetos, enxergar o ambiente que está do lado de fora, porém com a inversão da imagem. Tá? E é lógico que vai ter uma proporcionalidade aqui. E aí que nós vamos entrar na geometria. Qual que é essa proporcionalidade? Essa proporcionalidade é a seguinte. Aqui nós temos, olha só, nós temos aqui dois ângulos. E esses ângulos eles possuem a propriedade matemática de OPV, não é? Opostos pelo vértice. Então são ângulos iguais. Se eles são ângulos iguais, nós estamos considerando então que esses lados aqui são um triângulo isósceles, né? Porque está passando da mesma forma. Se é um triângulo isósceles e esse ângulo é igual a esse ângulo, e consequentemente esses dois ângulos são iguais, então automaticamente esses dois ângulos aqui também são iguais e também vão valer θ. Então significa que esses triângulos são triângulos semelhantes. Se eles são triângulos semelhantes, nós temos uma proporcionalidade entre eles bem bacana, que é, ó, o lado AB sobre o lado A'B', ou é muito comum usar o termo está para, né? Então o lado AB está para o lado B', A', da mesma forma que a altura desse triângulo de cá está para a altura desse triângulo de cá. Ou poderia ser um lado qualquer, mas a altura também é proporcional. Então está para P, que é a distância P aqui do objeto até a câmara, e o P', que é o tamanho da câmara escura. Tá? Isso daqui, pessoal, já é uma tecnologia muito usada em câmeras fotográficas já há muitos anos, desde aquelas lâmpadas, daquelas câmeras muito antigas, que elas tinham um magnésio para pegar fogo e fazer o flash. Se não me engano, tem um nome aquelas lâmpadas, aquelas câmeras, mas agora me deu uma fugidinha. Tá? O vídeo, né, do Manual do Mundo, ele realmente é muito foda. O Iberê Tenório é um cara que eu tenho muito respeito, cara. Ele se tornou cientista, né? Ele não é cientista, ele não é formado em ciência, mas ele se tornou cientista pela divulgação, né? Ele divulgou a ciência de uma maneira que poucas pessoas conseguiram fazer até hoje. Eu admiro bastante mesmo. Iberê, se você assistir esse vídeo aí, ó, eu curto você pra caramba, viu? Galera, então vamos lá. Já que o vídeo vai estar no YouTube, né? Quem sabe, né? Tá aberto, é só ver. Galera, então é o seguinte. Vamos fazer alguns exercícios agora? Vamos pegar aqui um pouquinho pra gente praticar. Eu não coloquei muitos, porque eu achei até que eu fosse... mais ou menos o que der tempo de fazer, tá bom? Vamos nesse primeiro aqui. O seguinte. Tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira de 60 centímetros de altura, uma pessoa decidiu determinar a altura de um muro construído próximo à lateral de uma casa, por meio de métodos geométricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão horizontal, e como não era possível obter uma sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho plano que prendeu paralelamente à lateral da casa, como mostra a figura que representa os resultados obtidos em um mesmo instante. Então, eu acabei pulando a pergunta do exercício. Caramba, será que eu tô com ele aberto aqui? Qual que era a pergunta desse exercício, meu Deus? Qual que é a altura do muro? Qual que é a altura do muro? Beleza? Então, pessoal, qual que é a altura desse muro aqui? Quanto que vale essa altura? Vamos chamar... vamos dar o nome de Hzão, porque é a altura. E aqui a altura da cadeira a gente chama de Hzinho. Beleza? Então, pessoal, veja que nós temos dois triângulos formados. Na verdade, um triângulo formado, bonitinho, que é esse triângulo aqui, né, ó, da cadeira. Esse está bonitinho. E um triângulo mais ou menos formado, né? Esse lado aqui tem 60 centímetros.
Esse triângulo aqui que vem do muro, ele não está totalmente formado, pessoal, mas ele também não está difícil de entender. Olha só, os raios de luz que vêm do Sol tá batendo e refletindo aqui. Como a ótica ela é geométrica e essa reflexão, a reflexão era perfeita, o que acontece? Se não tivesse essa casa aqui, esses raios de luz continuariam em linha reta. E ele se posicionaria exatamente a 60 centímetros daqui. Por quê? Porque a reflexão ela faz isso. Se ele refletiu e ficou com 60 centímetros de distância, se ele não tivesse refletido, ele ficaria aqui a 60 centímetros de distância desse ponto. Tá? Então agora sim, nós temos um triângulo bonitinho formado aqui, ó. Triângulo formado aqui bonitinho. Agora sim, agora nós temos dois triângulos, onde eles têm aqui um ângulo reto e também tem um ângulo de inclinação em comum. Então, semelhança de triângulo. Vamos falar desses lados, né? Esse triângulo aqui ele tem um lado 60, 60, 60 e um lado H. Vamos lá, vamos fazer então a semelhança de triângulo. Vamos pensar que H está para Hzinho, eu coloquei as duas verticais. Agora eu vou colocar as duas horizontais. Vamos nomear esses lados aqui de A, B, C, A, B, C. E esse aqui de D, E, F. Tá bom? A, B, C, D, F. Então, de certa forma, vamos voltar aqui. E no lugar de Hzinho e H, vamos usar as letras dos triângulos, que fica melhor. Então, olha só. CB do triângulo grande está para FE no triângulo pequeno. Da mesma forma que o AB do triângulo grande está para o DE no triângulo pequeno. Correto? Só substituir os valores. CB, por sinal, é justamente o que a gente quer. A gente quer essa distância de C a B. FE tem 60 centímetros. AB tem 180 centímetros, que é 60 mais 60 mais 60. E DE tem 40 centímetros. Correto? Preciso nem multiplicar em cruz, né? Aqui basta jogar esse 60 aqui para cima, fazer essa multiplicação. Então o lado CB, ele vai medir a lateral. Eu vou escrever mais uma vez aqui, ó. 180 vezes 60 dividido por 40. Então o lado CB, que no caso é a altura desse muro, vai ser 180 vezes 60 dividido por 40. Como o nosso tempo está meio curto, eu fiz aqui na calculadora, tá? Então esse aqui deu 270. 270 o quê? Centímetros. Por que centímetros? Porque eu coloquei tudo em centímetros aqui. Então, automaticamente, a nossa resposta está em centímetros. Mesmo não sendo o sistema internacional centímetros, não tem problema. Tá? Ou você poderia ter passado tudo para metros também. Ou simplesmente passar para metros aqui no final. Só dividir por 100 e dizer que esse muro tem 270 metros. Beleza? Se tiver tudo bem, dá tempo de fazer mais um. Tá, galera? Vamos fazer mais esse. Eu tinha colocado mais um. Ixi, eu coloquei bastante, mas só vai ter tempo de fazer mais um, tá, pessoal? Então, olha só. Mediante uma câmera escura de orifício, obtém-se uma imagem do Sol, conforme o esquema a seguir. Ó, a distância do Sol na Terra é de 1,5 vezes 10 a 11ª. A distância do orifício até o anteparo. Anteparo, a palavra anteparo significa onde a imagem é formada, tá? Onde reflete alguma coisa, local de reflexão, alguma coisa desse tipo, local de apoio, né? Então é de 1 metro. O diâmetro da imagem é de 9 milímetros. 9 milímetros. Qual que é o diâmetro do Sol? Perguntinha simples, né? Diâmetro do Sol. Gente, olha só. Nós temos um probleminha de unidade, né? A distância do Sol na Terra está em metros, legal. O do anteparo está em metros, legal. E aqui nós temos a distância aqui em milímetros, o que não está legal. Então nós temos que estar tudo na mesma unidade.
vamos passar esse 9 aqui, milímetros, para metros. Então essa distância D, não é distância, na verdade essa altura aqui, né, formação da imagem, ela vai ser 9. O mili, prefixo mili, ele é 10 a menos 3. Beleza? 10 a menos 3. E aí a gente mantém o metros. Agora já dá para fazer, tá, pessoal? Semelhança de triângulo. Semelhança de triângulo, sem erro. O Dzão, diâmetro do Sol, está para o Dzinho, que é o quê? O diâmetro da sua imagem. Um está para o outro. Da mesma forma que o A, que é a distância aqui do Sol até o anteparo, está para o B, que no caso é a distância do orifício até o anteparo. Chique? Substituindo todo mundo, o diâmetro do Sol que a gente quer, o Dzinho do anteparo é 9 vezes 10 a menos 3. A distância do Sol até a Terra é de 1,5 vezes 10 a 11ª. E a distância do anteparo é de 1, até o furo, né? Até o orifício. Então o D vai ser 1,5 vezes 10 a 11ª vezes 9 vezes 10 a menos 3. Olha que bonitinho que ficou essa conta. Quanto que é 1,5 vezes 9? 1,5 vezes 9 vai dar 13,5. Tá? Então vamos lá. Aqui eu fiz os inteiros primeiro, tá? Eu fiz o 1,5 vezes 9. Isso aqui vai dar 13,5. 10 a 11ª vezes 10 a menos 3, basta nós fazermos aqui a soma dos expoentes. Só que como esse aqui é negativo, vai ficar mais e menos, menos. Então seria 11 menos 3 mesmo. 11 menos 3 vai dar 8 metros. Para escrever no Sistema Internacional, 1,35 vezes 10 a 9 metros. Nós temos alternativa semelhante a isso? Temos. Temos aproximadamente, né, que ele já até colocou aqui, aproximadamente 1,4 vezes 10 a 9. Beleza? Galera, prazer estar aqui com vocês, vocês sabem disso. Vamos ver como é que vai ser aí as próximas semanas. Talvez aí nós consigamos aí fazer algo mais contínuo. Acho que vai ser bem bacana, tá bom? Quero desejar para vocês uma excelente, mas assim, pensa numa excelente, uma maravilhosa semana, final de semana. Curtam bastante, aproveitem, tá? E só alegria. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, hein? Espero que vocês tenham gostado. Vai estar lá no YouTube daqui uns dias, se precisarem de alguma coisa. Um abraço, tchau, tchau.